Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o sommelier Diego Marra, você está no canal Vinhos de Bicicleta e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. O que é vinho bom? Mas uma polêmica de vez em quando faz bem, né não? Vem comigo. Como sempre, eu já começo esse episódio pedindo para você deixar aquela curtida, compartilhar o conteúdo com os amigos e com as amigas e se você caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever porque toda semana conteúdo de qualidade sobre vinhos meu e do Rodrigão, beleza? Agora vamos lá, olha só, se você entrou no mundo do vinho há muito tempo, ou mesmo se você entrou agora, é muito provável que você já tenha ouvido falar da frase vinho bom é o vinho que você gosta. E essa frase é verdadeira? Olha, pessoal, eu até acho que a frase faz sentido, tá? Mas ela tem que ser contextualizada. Essa frase existe para que você descubra quais são os estilos de vinho que te agradam. Afinal de contas, pessoal, o vinho é feito para nos dar prazer, beleza? Então você descobre do que você gosta para você poder beber, degustar as coisas, os vinhos que você gosta. O grande problema é que no mundo do vinho tem muito preconceito. Tá? E você vai sofrer pressão da mídia, vai sofrer pressão dos amigos que dizem pra você que um estilo é ruim ou não, e eventualmente você vai parar de beber um vinho porque você acha que ele pode ser ruim. É por isso que existe essa frase, tudo bem? Que é um exemplo muito clássico, uva Carmenère. A Carmenère é uma uva tinta, nascida na França, né? Mas que hoje em dia faz muito sucesso no Chile, beleza? E tem muita gente que vai botar a mão no seu ombro e vai falar, ih, vinho de Carmenère? Bebe não, porque vinho de Carmenère é ruim. É uma generalização sem nenhum sentido, tudo bem? Até é verdade que a uva Carmenère é uma uva difícil de cultivar, beleza? Ela tem uma janela de amadurecimento muito curtinha, então se o produtor colhe a uva antes do tempo, o vinho ele vai ficar leve com muito tanino e um cheiro muito forte de pimentão, porque ela tem uma substância na casca chamada pirazina. É a mesma substância que o pimentão verde tem. Então os vinhos vegetais, os vinhos de Carmenère mal feitos ficam assim. Agora, a Carmenère, ela também faz vinhos muito legais. Beleza? Tem muito vinho bom de Carmenère no Chile. Então seria um preconceito total você parar de beber uma uva porque você ouviu de alguém que essa uva é ruim. É claro que você tem direito a ter a sua opinião. Então se você provou os vinhos mais baratos de Carmenère e eventualmente achou, pô, Diegão, eu nunca consegui acertar, realmente os vinhos baratos não ficam tão bons, é uma uva que precisa de mais cuidados, então os vinhos mais caros acabam sendo melhores. Tem todo esse jogo. Se você analisou e você tem a certeza do que você gosta, tudo bem, 100 pontos pra você, não tem problema nenhum. Agora, o que eu ouço mais por aí é a galera dizendo, ih, Carmenère é apelidada hoje no mundo do vinho como Carmenèvre. Tem sentido? Não tem. Eu parei de beber Carmenère, eu até gosto, mas eu parei de beber Carmenère porque alguém me disse que é ruim, ou porque eu vi uma publicação no Instagram dizendo que é ruim. Então, não tem muito sentido isso. Tá bom, pessoal? Beleza? Então você vai encontrar preconceito com vinho brasileiro, vai encontrar preconceito com vinho branco, vinho rosado, vai encontrar preconceito com vinho doce. Não importa. Se você gosta de um desses estilos, você pode bebê-los sem qualquer tipo de preconceito, tá? Mas a verdade é que o romantismo da frase vinho bom é o que você gosta acaba por aí, tá? E por quê? Porque existem critérios muito objetivos para você avaliar se um vinho tem qualidade ou não, se um vinho é bom ou não, tá? E, claro, existem diversos aspectos que devem ser avaliados, mas eu gosto sempre de citar 3 aspectos. Quer entender, de fato, o que você pode avaliar num vinho para saber se ele é bom ou ruim? Vem comigo! Primeiro aspecto, um vinho tem que ter equilíbrio. E o que é o equilíbrio do vinho, pessoal? Ó, equilíbrio do vinho é quando todas as características, principalmente características de boca, né? As características que você sente na boca, como corpo, açúcar, acidez, taninos, untuosidade, álcool, quando todas essas características elas estão muito bem integradas na bebida, tá? Elas não agridem o seu paladar. Ah, não, Diegão, calma aí então. Eu já ouvi falar que existem vinhos que têm alta acidez. Aí o vinho então é desequilibrado? Não, não, não. Existe uma diferença muito grande entre um vinho com uma alta acidez, onde a acidez se destaca, mas ela traz na sua boca uma suculência, porque ela faz você salivar sem agredir o seu paladar, tá? Ela traz frescor, beleza? De uma acidez ruim, que você bota o vinho na boca e parece que você está chupando limão, beleza? É uma acidez alta e mal feita, mal integrada ao vinho.
Quer um exemplo clássico disso? Pega qualquer espumante, beleza? Na maioria das vezes, os vinhos espumantes eles são feitos para serem bebidos, servidos a temperaturas mais baixas, que variam ali entre 6 e 10 graus Celsius, dependendo do estilo, beleza? Mas são vinhos que têm uma acidez muito alta. Só que o ponto de equilíbrio desses vinhos é nessa temperatura baixa. Se você serve um espumante qualquer na temperatura ambiente, pega aí um calorzinho de 30 graus, né? Deixa o vinho quente, abre esse espumante, serve na taça e bebe. Você vai perceber que o vinho vai estar desequilibrado e a característica que vai despontar é justamente a acidez, porque é um elemento de destaque dentro do vinho espumante, beleza? Se o vinho é feito para estar equilibrado a 10 graus Celsius, a 6 graus Celsius, você está tomando ele quente, está completamente desequilibrado, e você vai sentir o gostinho bem legal na sua boca do que é. Parece que você está chupando realmente limão, pessoal. É ruim, tá? O problema é que muitos vinhos ruins apresentam esse desequilíbrio, essa acidez agressiva, mesmo na temperatura de serviço, né? Por quê? Porque é a acidez que machuca o seu paladar. O vinho não é bem feito, tá? O tanino é outro exemplo bom pra gente citar. Ah, Diego, tem uvas que são muito tânicas, a Cabernet Sauvignon. É verdade. Mas um vinho pode ter muitos taninos, né? Desde que esses taninos entrem na sua boca com maciez. Na verdade, eles preenchem a boca, mas passam como um veludo. Num vinho que tem muito tanino, você sente a sua boca secar, tá? É diferente de um vinho que tem taninos vegetais, mal amadurecidos, que você bota na boca, parece que estão passando uma lixa em você, na sua boca. O seu paladar também é agredido. Tá? A gente pode falar de álcool mais elevado, um vinho que é amanteigado demais, tudo isso são características de desequilíbrio. Perfeito, pessoal? O elemento número 2 que é importante que um vinho tenha é persistência, tá? A persistência, ela faz referência aos sabores que você sente do vinho, tudo bem? Um vinho tem aromas e os sabores que apresentam, geralmente eles aparecem na sua garganta, eles podem vir de diversas camadas. Podem ser sabores frutados, podem ser sabores que lembram o fermento por causa do processo em si de vinificação, podem ser sabores que vêm da madeira, se o vinho estagiou em barril de carvalho, aquele sabor de baunilha, tá? Podem ser sabores de vinho envelhecido, podem ser diversos sabores. A grande questão é que esses sabores precisam ser concentrados, ou seja, eles precisam durar na sua boca por mais tempo. Tá? E como é que a gente faz? A gente mede o final de boca do vinho. Como assim? Você vai botar o vinho na boca, vai mastigar aquelas 3 mastigadas e vai engolir. A partir daí, você começa a contar os sabores que você sente aqui. É morango, é baunilha, é chocolate, tudo bem. Qualquer desses sabores, mas quanto tempo? Por quanto tempo eles ficam? A gente vai contar 1, 2, 3. Se em 3 segundos esses sabores desapareceram, a gente está falando de um vinho de final curto, que não tem muita persistência, tá? Se a gente avança para 4 a 6 segundos, é um vinho de final médio. A persistência dele já é maior. E acima de 6 segundos, a gente já tem um vinho com persistência longa, final longo. Por quê, pessoal? Isso é significado de qualidade em si. Quando a gente pensa em produtividade da videira, pensa só num vinhedo que tem uma videirinha com 10 cachos. As substâncias químicas que trazem os sabores para o vinho, elas vão estar diluídas em várias uvas, né? A gente vai ter um vinho, vou usar um termo aqui, diluído, um pouco mais aguado, digamos assim, sem muito sabor. E o final dele vai ser curtinho, tá? Por outro lado, quando o produtor prefere usar uma uva mais concentrada, porque ele tem baixa produtividade, né? Uma videirinha, em vez de ter 10 cachos, vai ter 1, 2, 3 cachinhos só. As substâncias químicas de sabor vão se concentrar em poucas uvas. O vinho é muito concentrado em substância química de sabor. E esse sabor vai ficar na sua boca por mais tempo. É um vinho que tem um final longo, tá? O vinho não pode desaparecer da sua boca com muita rapidez, tudo bem? E aqui eu faço um alerta, pessoal, ó. Como eu disse, persistência tem a ver com sabores, não tem a ver com outras sensações de boca como acidez e tanino, tá? Por exemplo, você botou um vinho muito ácido na boca, a sua boca fica salivando com muito frescor, tudo bem? Então é um vinho de final longo? Não. Final não tem a ver com acidez. Tanino, você bota o vinho na boca, os sabores se dissipam, mas o vinho continua secando a sua boca, tá? Tanino, percepção de tanino, não tem a ver com o final. O sabor do vinho talvez já tenha ido embora e os taninos estejam lá. São outras percepções. Falamos de persistência, falamos de tempo de final de boca, estamos falando dos sabores do vinho, perfeito? E por último, um vinho bom precisa ter tipicidade. Galera, muita gente esquece disso, tá? Mas é extremamente importante. O que é a tipicidade do vinho? São as características que um certo vinho precisa ter
pelos elementos que compõem ele. Por exemplo, a gente sabe no mundo do vinho que existe uma palavrinha chamada terroir. Terroir é o conjunto de elementos de clima, geológicos, de processo manual do produtor, de uvas, de fungos, que trazem para os vinhos certos aromas e sabores, tá? E o terroir geralmente é descrito onde? No rótulo. Aparecem muitas palavrinhas, o nome da região e tudo mais no rótulo, para que você tenha uma compreensão de qual é o vinho que está dentro da garrafa, de que aquele vinho tem tipicidade. Então, eventualmente, se você compra um vinho que não condiz com característica de rótulo, ou seja, o vinho não carrega a tipicidade que deveria ter, a gente está falando de um vinho que não é bom. Ah, calma aí, Diegão, às vezes eu abro um vinho aqui em casa para tomar... Gostei do vinho, achei gostoso, você está me dizendo que esse vinho necessariamente não vai ser bom porque ele pode estar mentindo para mim no rótulo? É. E deixa eu te dizer por quê. Principalmente para quem estuda o vinho, né? A grande sacada é escolher vinhos para situações diversas, para ocasiões diversas. Deixa eu citar um exemplo aqui muito interessante. Você quer ir num churrascão com os amigos, quer levar um vinho. Você escolheu um Malbec argentino de Mendoza. Você sabe que em Mendoza os Malbecs são mais intensos, aromáticos, perfumados, vinhos pesados, né? Você vai no supermercado ou na loja e encontra lá um Malbec de Mendoza, né? Mas aquele Malbec ali, ele não tá atípico. Por quê? Porque o produtor errou na vinificação. Ele colheu as uvas antes do período que deveria ter colhido, por alguma razão dessa. Então, a uva Malbec ficou muito agressiva com taninos na boca, né? Uma acidez muito alta. Ele preferiu fazer um tinto mais leve, não um tinto pesadão. Então, o tinto não vai ter intensidade aromática, o tinto não vai ter peso de estrutura e tudo mais. Seria um vinho ideal, talvez, para você beber na praia, dentro de um balde de gelo, né? Sem comer nada, um vinho mais leve e refrescante. O problema é, você não comprou esse vinho para servir num balde de gelo na praia. Você comprou um vinho para levar para um churrasco e harmonizar com a picanha. Você comprou o vinho errado, porque as características de rótulo não condiziam com as características do vinho. Perfeito? Então, se um vinho não tem tipicidade, ele vai levar você a escolher o vinho errado para a ocasião errada. Beleza? Isso é bastante importante. Tá bom, pessoal? Então o vinho tem que ter tipicidade também. É lugar quente? Mais intenso, aromático, mais alcoólico. É lugar frio? Um vinho de intensidade mais elegante, é um vinho mais comedido aromaticamente, tá? É um vinho mais jovem? É um vinho mais fresco na boca. É um vinho que passou muito tempo por barril de carvalho? Vai ser um vinho mais amanteigado, mais cremoso. O vinho tem que carregar as características que ele diz ter, senão não é um vinho bom, ainda que seja gostoso para você. Então, pessoal, esses são os 3 elementos que eu acredito que um vinho bom tenha que ter, tá? Um vinho bem avaliado, um vinho de qualidade. E como eu digo sempre, tente entender o vinho, não que você precise saber muito sobre o vinho, mas quando você para degustar um vinho, bota ele na boca, mastiga lentamente, tenta sentir essas qualidades. Isso é fundamental para uma boa degustação, para você entender o que o vinho tem dentro da garrafa e o que ele te apresenta, legal? E aliás, quando eu não trago indicação de vinho aqui, vocês ficam chateados comigo no comentário, né? Hoje eu quis trazer um vinho bom. A gente tá falando de vinho bom, eu tenho que indicar um vinho bom. Um vinho que eu gostei muito é esse aqui, ó. Casa Agrícola Portugal, tá? É um vinho da região do Tejo, centro-sul de Portugal. Muito legal, é um vinho típico, porque a região do Tejo é uma região bastante quente dentro da Europa. Tem influência mediterrânea, então o vinho é intenso aromaticamente, ele é frutadão, tá? Ele é feito com uvas tintas, que são bem tânicas. Ele é um corte de trincadeira, castelão e aragonês. Ele tem bastante tanino na boca. Pois é, galera, os taninos vão aparecendo, você vai sentindo eles preencherem a sua boca, secando tudo, mas sem pinicar, sem agredir. É um vinho típico, é um vinho equilibrado e é um vinho persistente. Você lembra que eu falei da persistência? Do final prolongado em boca, na garganta você dá uma golada, você sente como as frutas em compotas aqui aparecem, ficam na sua boca, ó, por muito tempo. Tá? É um excelente vinho português. Um vinho português muito bem feito. E o melhor de tudo dele é o preço. A gente não fala preço de vinho nos episódios, vocês já devem ter percebido, galera, porque a gente gosta que os episódios sejam atemporais, né? Mas eu sugiro mesmo, dá uma entrada aqui embaixo no link que está no descritivo desse episódio aqui e dá uma conferida no preço desse vinho. A gente costuma dizer que ele é um vinho pro dia a dia. Por quê? Porque é um vinho barato, tá? Mas é um vinho muito, muito bom. Se você não conhece o estilo português, se você gosta de estilo português, vale muito a pena comprar. E comprar de balde. Compra umas 6 garrafas porque sai até mais barato. Tá? É uma excelente dica. Eu gostei muito desse vinho.
beleza? Eu não preciso nem degustar aqui, porque eu já comprei umas 6 garrafas pra mim e já abri tudo lá em casa. Beleza, pessoal? Por fim, eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Ficou com dúvida? Bota nos comentários, a gente sempre responde todo mundo e é muito legal ter essa interação com a galera. Beleza, pessoal? Saúde pra vocês, até a próxima. Cheers!